Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Bioclimatologia Animal do curso de graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Aqui quem está falando é o professor Rony Antônio Ferreira e nós vamos inicialmente conversar sobre pontos importantes, sobre conceitos importantes no que tange a bioclimatologia para a produção animal. Nessa tela a gente pode observar o que seriam as condições ideais para um homeotérmico adulto. Então, se você não tem valores de referência em tabela, você pode usar esses que nós colocamos na tela como sendo os ideais para os animais de produção, com relação à temperatura, umidade, vento e radiação solar. Mas é fundamental a gente se lembrar que o ideal seria a gente trabalhar com o conceito de temperatura ambiental efetiva, que é aquela que realmente o animal está sentindo. E no território brasileiro, como é muito imenso, a gente vai se deparar com diversas condições climáticas, diversos climas, diversos contrastes em função de variações de relevo, de solo, de paisagem, de topografia, ou seja, tudo isso aí vai influenciar no ambiente térmico que o animal será submetido. E é importante que você conheça, tenha uma ideia desses climas em diferentes territórios, mas que as condições na propriedade, as condições da fazenda é que são aquelas que você vai trabalhar no seu dia a dia. E aí, para que a gente entenda melhor isso, é importante que a gente relembre alguns conceitos importantes de clima, de tempo, de fatores, de elementos climáticos. Veja que o clima pode ser definido como sendo aquelas condições meteorológicas que definem uma determinada região em função de valores de elementos climáticos por muitos anos. Então você pega as normais climatológicas de uma região, nos últimos 30 anos você consegue, em função disso, definir o clima. Veja que o clima ele não muda muito, ele é mais estável. Agora as condições de tempo elas é que mudam diariamente. Seriam aquelas grandezas meteorológicas que variam no período mais curto, por exemplo, de um dia. E quando você tem essa noção de clima, fica mais fácil você ter uma ideia do que vai ser enfrentado pelos animais e quais as modificações que você tem que fazer para tentar minimizar, para tentar mitigar esse problema de estresse por calor ou estresse por frio pelos animais. E as variações de tempo, então, quando você conhece essas variações de tempo, você tem uma noção de como deve ser a concepção arquitetônica da instalação para ajudar os animais a enfrentar essas variações ao longo do dia e depois ao longo do ano. Desses conceitos de fatores climáticos são, a gente pode definir como sendo aquelas características locais que influenciam os elementos. Então nós temos aí fator de ordem meteorológica, geográfica, astronômica, e na zootecnia veja que essa parte de latitude ela vai influenciar bastante dentro desses fatores de ordem geográfica, ela vai influenciar bastante, por exemplo, o tamanho do beiral da instalação, principalmente para nós que estamos no hemisfério sul, o beiral da face norte. Veja que relevo ele vai influenciar, assim como as massas de ar aí nessa parte de ordem meteorológica, eles vão influenciar a ventilação da instalação. Isso faz muita diferença você escolher uma região que ventile bem para minimizar as condições de estresse por calor, principalmente em época de verão. A altitude, nós vamos comentar ainda à frente sobre a altitude, mas a altitude ela afeta principalmente quando as variações são muito intensas. Você sai de uma altitude de 900 metros, 1000 metros ou ao nível do mar e caminha para 2.500 metros de altitude, você pode ter efeito de falta de oxigênio, diminuição de oxigenação de tecidos, aí é mais importante. Agora, com relação de ordem astronômica, solstícios e equinócios, eles associados aí à latitude também, eles vão influenciar muito a parte de beiral da instalação. Numa região onde você tem numa latitude maior, você tem mais influências de solstício e de equinócio na incidência de radiação solar dentro da instalação. E os elementos climáticos são aqueles que a gente vai trabalhar efetivamente. Então no dia a dia você vai enfrentar essas variações dos elementos climáticos. E os animais vão perceber isso, os animais vão sentir isso.
Os efeitos diretos são aqueles que eles já percebem, os animais já percebem rapidamente. E eles já começam a mudar seu comportamento em função dessas alterações diretas dos elementos climáticos. Os efeitos indiretos a gente percebe mais lentamente. Seria, por exemplo, um período de seca que depois voltou a chover e os animais têm uma pastagem de melhor qualidade, melhora a qualidade do ambiente do animal, vamos chamar assim. Então eles respondem um pouco mais lentamente quando se trata de efeitos indiretos. Por isso que nós vamos abordar mais os efeitos diretos dos elementos climáticos. E nessa figura que a gente está vendo na tela, ela representa o nosso conceito de roda de carroça. Então, o fundamental aí seria que todos os elementos climáticos eles têm uma importância igual. Esse conceito de roda de carroça foi estabelecido por Boltzmann e ele, de acordo com o conceito inicial, o homem representava o eixo da roda e os elementos climáticos, os fatores climáticos ficavam na representação dos raios da roda. Quando um animal tinha uma produtividade alta, isso seria representado pelo movimento da roda. E o movimento da roda, o lubrificante da roda, seria o manejo que o homem coloca sobre os animais. Então, quanto melhor o manejo, quanto melhor as condições, pegando aí por cima, por exemplo, de metabolismo, de temperatura, de luz, radiação, quanto melhores essas condições de todos esses elementos aqui, mais a roda girava e melhor seria o desempenho dos animais. E quando um dos raios, por exemplo, o raio aqui de temperatura, ele não estava bom, ou seja, o homem não controlava efetivamente a temperatura do ambiente, a roda continuava girando, mas quando esse raio de temperatura tocava o solo, ela tinha um certo tranco sobre os animais e isso representava um menor desempenho. Então veja, quando um elemento climático, quando um fator climático apenas ele deixa de ser considerado, você reduz o desempenho, mas o animal ainda continua sobrevivendo, ainda continua com desempenho menor, mas ele vai à frente. Agora, quando mais de um elemento climático deixa de ser considerado, chega num ponto que a roda não movimenta mais, ela para de rodar. Seria o momento em que o animal entra em colapso. E aí, por esse conceito, a gente tem que todos os elementos são importantes, não tem um mais importante do que o outro. E o ideal seria você considerar todos os elementos climáticos ao mesmo tempo quando for trabalhar com animais de produção. E vamos comentar sobre alguns agora. Dentro desses elementos climáticos, a temperatura talvez seja aquele mais conhecido. Como eu disse, não é o mais importante, todos são importantes, mas a temperatura é o mais conhecido. E a gente nota que quanto mais elevado for essa altitude, menor a temperatura ambiente. Uma média de queda de 0,65 graus para cada 100 metros de elevação. Então, se você for trabalhar em propriedades que produzem animais e elas estejam acima de 1000 metros de altitude, a chance de você ter problemas com estresse por calor é menor. Já facilita a vida, né? E para nós da produção animal, é importante lembrar que à medida que o animal cresce, sua faixa de conforto aumenta. Nessa tela, a gente tem aqui um pintinho de um dia, ele tolera bem uma variação, uma amplitude térmica de 1 grau Celsius. E um frango, 42 dias, ele tolera bem 6 graus Celsius. Quer dizer que ele vai morrer se tiver uma temperatura que varie muito ao longo do dia, uma amplitude térmica acima de 6 graus Celsius. Mas o fato é que ele vai sofrer um pouco mais, ele vai utilizar a energia que deveria ser utilizada para o crescimento, para a produção de músculos, ele vai utilizar para a termorregulação. Então é importante que a gente não deixe esses detalhes de serem considerados. E aí, se você for construir um galpão para criar frangos de corte, veja que na primeira semana de vida, nos primeiros dias ali, você tem que ter um controle muito mais efetivo da amplitude térmica. Não só os valores de temperatura, de umidade, de vento, mas principalmente, e também importante, a amplitude térmica. Porque o animal tolera pouca amplitude térmica nesse primeiro dia. E veja que nessa tela eu coloco para vocês 2 exemplos de propriedades rurais.
as duas com média de temperatura de 22 graus Celsius, mas com amplitude muito diferente. Na fazenda A o trabalho vai ser muito maior, o manejo vai ser muito mais dificultado. Então veja, é melhor você pensar numa construção de um galpão que tenha uma concepção arquitetônica para que você tenha menor variação ambiental, menor amplitude térmica ao longo do ano. Então o manejo fica muito mais simples para você executar, até uma regulação do animal ela é muito mais fácil. E segundo elemento climático é a umidade atmosférica. Umidade baixa e umidade alta, ela tem problema para os animais. Nesse período que você controla a temperatura é mais fácil, você tem uma noção melhor disso. A umidade, nem sempre a gente tem um equipamento dentro da fazenda direto com acesso fácil para você controlar a umidade, mas a gente tem que começar a mudar essa perspectiva, porque às vezes o problema do estresse ele é muito mais intensificado com situação de umidade, principalmente situação de umidade alta. Umidade baixa é mais fácil da gente resolver o problema, apesar dela ocasionar maior dissipação evaporativa, podendo causar desidratação, mas é muito mais fácil você elevar a umidade com o uso de água do que você baixar a umidade. Então em regiões que tem umidade alta é mais difícil de trabalhar com relação a estresse, principalmente estresse por calor, porque a dissipação evaporativa ela fica mais dificultada. Então nós já vimos temperatura, vimos umidade, e o terceiro elemento climático, relembrando aqui, é a radiação. Radiação, lembre-se que ela pode chegar até os animais de diversas maneiras, não só pelo sol, mas também pelo céu, outros objetos que irradiam, outros animais que irradiam, e isso tudo pode aumentar a carga de calor do animal em produção. E lembre-se que a radiação térmica recebida ela pode chegar a ser 3 vezes maior do que a produção de calor do animal. Então, gente, o telhado, a cobertura que você vai escolher para a sua propriedade, para o seu galpão, ela é fundamental nesse sentido. Não economize em escolha de telhado, porque o tempo de vida útil do galpão, todo o tempo de vida útil do galpão, você vai ter problema ou vai ter vantagens. Vantagens para um telhado bem escolhido e problema para um telhado de que você economizou no momento da construção da edificação. O vento é outro elemento climático importante. Ele influencia a troca de calor por convecção. Então lembre-se que aqueles animais que têm mais barreiras à convecção, eles têm mais dificuldade de dissipação de calor. E o nosso problema no Brasil, na maior parte do ano, é dissipação de calor. É problema com dissipação de calor. É estresse por calor o tempo todo que os animais vivem. A não ser os animais jovens, é claro que eu tenho que fazer o aquecimento deles, mas os outros todos que estão em nível de produção, quanto mais produtivo o animal, mais calor ele gera, então o vento ele ajuda muito nessa dissipação de calor. Não nos esqueçamos do vento. A chuva é um elemento climático importante que tem seus efeitos diretos e seus efeitos indiretos. O primeiro que eu chamo a atenção, quando os animais estão sob chuva, é a temperatura. A temperatura já cai, a umidade já sobe e já começa a ter os efeitos diretos desse elemento. Os indiretos são a médio e longo prazo, principalmente com mudanças de pastagem, qualidade de forragem e outros que nós colocamos na tela. Tá bom? A luz, vocês veem isso do curso de graduação em zootecnia em outro momento, mas a luz aqui dentro da ambiência ela é muito importante. Então essa parte de fornecimento de luz, ela está relacionada principalmente à reprodução de alguns animais. Tem animais que têm uma sensibilidade muito maior à luz do que outros, mas com os fechamentos que a gente vem observando ao longo do tempo, principalmente fechamentos no que diz respeito a controle de temperatura ambiental, porque os animais muito produtivos são aqueles que produzem mais calor. O produtor rural começa a fechar o galpão para poder controlar o ambiente e com isso pode ser que falte luz.
daqui a algum tempo a gente pode notar que há uma necessidade maior de fornecimento de luz, sendo que hoje no Brasil a gente não tem isso normalmente porque os galpões são abertos. Quando a gente começar a fechar os galpões, talvez a gente pode ter a necessidade maior de fornecimento de luz, tá certo? A pressão atmosférica está relacionada àquele mal das montanhas, o conhecido mal das montanhas. Isso só tem efeito quando você caminha para altitudes mais elevadas. Grandes altitudes acima aí de 2.500 metros, você tem um problema aí de falta de oxigenação. Pode ter um problema de falta de oxigenação nos tecidos. Existe uma relação muito alta aí da pressão atmosférica com a concentração de oxigênio. Então, em menores altitudes, a gente tem uma pressão maior da atmosférica, e nessas condições a gente tem um animal que tem uma frequência respiratória X. Quando você pega esse animal e leva para uma altitude mais elevada sem fazer adaptação, ele pode ter uma deficiência de oxigênio. Então a hemácia, ela não consegue, a hemoglobina não consegue carregar 4 átomos de oxigênio, como é a oxihemoglobina normal, em altitudes menores. Quando você chega na montanha, altitudes elevadas, como eu disse, 2.500 metros, você pode ter um problema de falta de oxigenação, em função de menor oxigênio, menor pressão de oxigênio, e também por uma deficiência da hemoglobina carregar os 4 átomos de oxigênio que normalmente ela carrega para haver a oxigenação e a respiração celular. Então lembre-se que a altitude, ela também é importante nesse sentido. E com esses slides a gente relembra os primeiros elementos. A aula completa já está disponibilizada no campus virtual. Por favor, acessem lá e nós estamos à disposição para qualquer dúvida. Fique com Deus.